Boa noite para todo mundo que está com a gente ligadinho no Gazeta Esportiva. Antes de saber tudo que você precisa para começar o final de semana esportivo muito bem informado, dá uma olhadinha nessas dicas. É isso aí, estamos de volta. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Silvestre. Fala, Mi, fala, pessoal. O que é essa fitinha vermelha que você usa todo dia? É um negócio do John Lennon aqui que eu ganhei há muitos anos. Alguma coisa do John Lennon. Você Tipo ganhou aquele do John Lennon? Quase isso. Gostaria, né? Aquele Você do consegue cara da enxergar bicicleta, aí? lembra que tinha também um amarelinho, o Liviardo? Você tá implicando com a minha pulseira? Não, bonitinho. There's no hunger, imagine. Bonito, acho que é contra a fome no mundo. É isso aí, foi que uma lindo. campanha antiga e eu guardo com muito Beleza. carinho. Tem que ajudar também, né? Não é só guardar. É isso aí. Usa a Eu fitinha ajudo, dele. do meu jeito, claro que eu ajudo. Ó, estamos de volta convocando você que está do outro lado da telinha para participar do programa de hoje respondendo a nossa enquete do dia. O Corinthians deve poupar jogadores contra a Inter de Limeira pensando no jogo da próxima quarta contra o Guarani do Paraguai? Sim ou não? Eles estão rindo aqui. Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva que a gente vai colocar o seu comentário ao vivo aqui no programa. E o WhatsApp 994791633. 11 994791633. Pode mandar vídeo que a gente vai colocar no ar. Tem vídeo no meio do programa, vídeo no final do programa, vídeo daqui a pouquinho, tá? E aí, Flávio Prado? Olha, eu acho que o Corinthians ele é muito bom em Campeonato Paulista, muito bom em Campeonato Brasileiro, e Libertadores não é muito a praia do Corinthians. O Corinthians, se ele ganhar o Campeonato Paulista esse ano, ele vai para o 4º título consecutivo, coisa que só o paulistano fez. Eu pouparia o time contra o Guarani do Paraguai e pensaria em Inter de Limeira e São Paulo, que aí está no trajeto dele certinho. Pelo menos é o que eu acho. Você pouparia no jogo da Libertadores? Não vai, né? No jogo da Libertadores não vai. Vai perder de O Corinthians qualquer jogou jeito, 3 vezes com o Guarani do Paraguai, perdeu as 3 e não fez um gol. É freguês do Guarani do É Paraguai. freguês do Guarani do Paraguai que Pior que não ganha de ninguém, não é grande nem no Paraguai. Então, E aí, Silvestre? Não, eu não pouparia ninguém. Já testaria o time que vai jogar na quarta-feira contra a Inter de Eu Limeira. também. Já meteria Wagner Love, só não colocaria o Pedrinho, porque não dá ainda, né? O Pedrinho ainda vai voltar, né? Vai estar chegando, né? vai se arrebentar com o Guarani do Paraguai Não, para você depois faz pegar um o São jogo. Paulo no sábado. Você faz o jogo no final de semana e depois joga quarta-feira. O Corinthians não tá pronto, não Não é o jogou. Flamengo não fazia isso? Eu tô Ué, o falando do Jesus jogo- me- Não, tô falando do jogo do São Paulo no sábado. Mas peraí, São o outro Paulo é é outro Libertadores. sábado. Ô, Flávio, se o Corinthians Calma. perder, tá fora. Não, o Flávio tá falando. O Flávio tá querendo ver uma hecatombe que no o Parque São Corinthians Jorge. tá fora? Você tá imaginando o seguinte: o Corinthians joga com força máxima, ganha da Inter de Limeira para buscar o tetracampeonato paulista, certo? Porque ele é aí muito bom depois nisso. joga com o time reserva e perde Paulista pro que ele Guarani fala na que não vale pré-Libertadores. E aí vai jogar contra o São Paulo. O São Paulo é freguês do Corinthians, Então vamos lá, Flávio. vamos fazer um outro procedimento, mais normal. Ele poupa o time contra a Inter de Limeira. Empatezinho, alguma coisa estragada que pode rolar. Perde do Guarani do Paraguai, que é o normal, porque ele perde Libertadores com uma facilidade enorme. Aí vai jogar contra o São Paulo, o time está esbagaçado, com moral baixa, e perde do São Paulo. Aí ele perde. Cai, Olha os Thiago últimos jogos. Nunes. Essa briga é boa, hein, São Paulo Aí e ele, Corinthians. aí ele cara. perde. Coitado. Aí ele perdeu 2 do Guarani do Paraguai, perdeu da Inter de Limeira e perdeu do São Paulo. Vira uma crise, vira um Você tá inferno sendo a vida do irônico, você tá Corinthians. sendo Não tô irônico, tá sendo irônico. Não estou sendo irônico, eu quero que o Corinthians passe. Certo. Eu adoraria ver na fase de grupos Corinthians e Palmeiras. Mas é que o Corinthians, ele Pro capricha Corinthians pra perder. passar, tem que jogar contra a Inter de Limeira, time titular, com Wagner Love. Eu faria e isso. quarta-feira contra o Guarani do Paraguai, a mesma Vai coisa. pras cabeças nos 2 jogos. Bom, falando em Libertadores, ontem tivemos o encerramento dos jogos de ida dessa segunda fase da competição. Tem gol na tela pra você. Olha lá, voltou. O Barcelona Voltou. de Guayaquil já fez a partinha dele direitinho. Pois é. Que Bom, costuma eliminar brasileiro também, viu? Já eliminou Palmeiras, já eliminou não, Santos. Libertadores não tem mais bobo, agora não tem mais o que Mas fazer. isso é culpa dos grandões, né? Porque os pequenos, eles continuam pequenininho. Os grandões é que o time argentino, o time brasileiro, começaram a perder de qualquer um, que é o lamentável. Ontem também foi dia de Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro foi à Argentina enfrentar a União Santa Fé e levou uma surra. Olha lá, voltou. O Barcelona Voltou. de Guayaquil já fez a partinha dele direitinho. Pois é. Que Bom, costuma eliminar brasileiro também, viu? Já eliminou Palmeiras, já eliminou não, Santos. Libertadores não tem mais bobo, agora não tem mais o que Mas fazer. isso é culpa dos grandões, né? Porque os pequenos, eles continuam pequenininho. Os grandões é que o time argentino, o time brasileiro, começaram a perder de qualquer um, que é o lamentável. Ontem também foi dia de Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro foi à Argentina enfrentar a União Santa Fé e levou uma surra. El equipo hoy lo ha intentado, el recibir un gol temprano ha sido
emocionalmente una puntada que nos costó muchísimo, pero no es excusa, el equipo ha respondido de acuerdo a lo que conocíamos del rival. Emocionalmente tenemos que seguir fortaleciendo el carácter competitivo del equipo. Sabe o que é a União de Santa Fé? Ele não é nem o melhor time de Santa Fé. E os caras tomam de 3-0. Isso é uma vergonha, gente. O futebol brasileiro tá... Olha, é uma lástima. O Atlético Mineiro tem uma história, um time internacional, um time com título, perdeu do Mazembe também, né? Mas ganhou Libertadores e tal. É que toma, e é toda hora. O time brasileiro pede para Defensa e Justiça, para Tajeres, para Tolima, para Guarani do Paraguai, para River do Uruguai. É uma vergonha. Brasileiro Eu ia falar isso. É o estado emocional, o mental do jogador brasileiro quando vai disputar Libertadores é um absurdo. Parece que vai morrer, mas se eles né? têm medo de jogar esse tipo de campeonato, eles vão jogar o quê? Eles querem jogar o quê? Então ganha o Campeonato Paulista, ganha o Campeonato Mineiro. Os caras, é muito mimimi, sabe? É muita frescura. Os caras ficam muito fechadinhos. Eles não estão... Sabe criança que... Tem medo do estádio, medo da criança torcida. que não vê formiga? Não brinca na terra. Fica mais doente do que os outros. É isso aí. É tudo jogador mimimi. Tudo jogador de condomínio, medrosão. Tem medo de tudo. Eles têm medo da entrevista. Tem medo de tudo. Tem medo de bater falta. Tudo. Aí chega pega um time desse aí, aqueles argentinos com sangue ruim lá, vai lá, mete 3-0. Sabe quando o Atlético vai virar isso aí? Nunca. E o Dudamel já tá pendurado, coitado. Jogador Nutella, jogador raiz. Acho que a gente tá virando um bando de um país de jogador Nutella. Cada vez mais, exatamente. Tá, sabe que é mimadinho. Tem uma frase do Leandro Carnal, que eu estava falando agora, que é maravilhosa. O mimado de hoje é o idiota de amanhã. É. Perfeito. É isso mesmo, gente. É isso. Ontem eu perguntei pro Marcelinho Carioca aqui, porque não tem mais jogador que bate falta, como o Marcelinho Carioca, né? O pé de anjo ia bater, era gol. Você sabia que era gol. Aí eu perguntei, o Silvestre estava com ele lá, falei, é verdade que não pode bater falta, treinar falta porque vai dar lesão? Porque eles não treinam porque vai dar lesão. O fisiologista muitas vezes orienta a não fazer o treino. Agora, o jogador que tem personalidade, como tinha o Marcelinho... Chega para o fisiologista e para o técnico, ó, me tira um pouquinho antes do treino com bola, que eu vou ficar batendo falta. Aqui no mesa que falou que isso é cascata. O jogador é que não quer fazer, que o empresário Gustavo Scarpa respondeu esta semana na coletiva que eu estava presente na academia sobre faltas e falou justamente isso. Realmente o fisiologista pede muitas vezes tal. Mas o treinador que estava aqui, que eu não lembro quem é, ele fala assim, olha, isso é cascata. Os empresários fazem a superproteção em cima do cara e não querem que ele tenha esse excesso, não quer que trabalhe tanto, arruma um cara para fazer compromisso, para não sei o quê, e o cara não quer trabalhar. É preguiça. Se você quiser trabalhar, você trabalha. O mestre foi perfeito ontem. Ele falou assim, não é possível que em pleno século XXI, com tudo que a ciência já tem, é massagista, é ultrassom, é fisioterapeuta, é fisiologista, não sei o quê... Não dá pra bater falta. Preguiça, e não dá pra jogar de quarta e domingo. Não dá pra jogar de quarta e domingo também? Pega gripe. Vai pegar gripe. Daqui a pouco não pode jogar na chuva, hein? Bom, essa quinta não foi um dia muito bom mesmo pro futebol brasileiro em competições internacionais. A seleção pré-olímpica não passou de um empate contra o Uruguai. Corre sérios riscos de ver os Jogos de Tóquio, sabe como? Pela televisão. Olha que vergonha. Esse torneio, ele foi feito... Por que ele foi feito, esse torneio? Para que os jogadores ficassem expostos nas vitrines. Que horror! Quem vai para a Holanda, para Amsterdã, tem umas mulheres que ficam expostas lá em vitrines e tal. É a mesma coisa. Tanto que os empresários, eles bancam os olheiros dos times internacionais para verem essa competição. Onde foi mesmo? Está sendo no Equador. Equador ou Colômbia? Acho que é Colômbia. Então, os empresários dos atletas, eles bancam os olheiros dos times, hotel 5 estrelas, comida de primeira categoria, melhor ingresso, para que eles possam ver a mercadoria deles para negociar lá fora. O Brasil estava voando na primeira fase. Fechou a janela europeia. O time parou de jogar. Curioso, né? Quem já está vendido, está vendido. Não vai dividir. E quem não está vendido, está frustrado. Ou seja, o objetivo do campeonato era vender, jogar, fazer negócio. Quando fechou a janela europeia... Os goleiros não vão ter essa oportunidade. Quando fechou a janela, coincidentemente, o time do Brasil parou de jogar. Curioso, não é? E agora tem que ganhar da Argentina, porque se empatar, precisa de combinação de resultado. Então, se não ganhar... O Brasil já entra em campo sabendo o que vai rolar. Porque o jogo do... A Argentina já classificou, são duas vagas, Então, certo? Uruguai e Colômbia, eles têm 2 pontos e o Brasil tem... Não, o Brasil tem... 2. O Brasil tem 2 e eles têm 1.
Se eles empatarem entre eles, acabou, está resolvido, o Brasil está classificado. Se um dos dois ganhar, o Brasil tem que ganhar da Argentina. Hashtag Gazeta Esportiva, o Brasil passa? O Brasil vai se classificar? Agora, o Brasil tem tradição zero em Olimpíada também. Acabou de ser medalha de ouro. Foi, contra quem? Contra uma mulambada. E o Brasil botou força máxima e pela primeira vez ganhou. Então foi uma mulambada, até Neymar veio, todo mundo. Jogou contra uma mulambada, quinto time da Alemanha e tal, para ganhar foi um parto. Não tem tradição nenhuma. E nos pênaltis, não tem tradição nenhuma. Se não for para a Olimpíada... Aliás, futebol e Olimpíada não combinam, também acho que não tem que jogar, não. Olha, na Espanha, os gigantes Barcelona e Real Madrid deram vexame na Copa do Rei da Espanha, ainda bem que não foi só gente, e ficaram fora das semifinais da competição pela primeira vez em 10 anos. Veja como foi. Que programa maravilhoso hoje, hein? Agora é o seguinte, também não é surpresa, hein? O Barcelona está numa crise terrível, a ponto do City ver a possibilidade do Messi sair. Agora, no meio do ano, ele tem uma opção de sair, e sair até de graça. O Abidal, que foi um ex-jogador, teve um problema gravíssimo, transplante de fígado, o Barcelona segurou a onda, quando ele não pôde mais jogar, ele virou dirigente. Ele soltou, eu estava falando tanta besteira, só estou falando bobagem. E uma delas ele disse que o time estava tirando o pé, que o vestiário estava ruim, o Messi colocou na vida. Brigaram os dois. A partir daí o Messi já começa a falar em até deixar o Barcelona. Então, nessa situação, né, o Barcelona é Messi Futebol Clube. O Real também ainda não se acertou. Não chega a ser surpreendente, embora coisa muito rara de acontecer. Dia 8 de fevereiro ficará eternamente marcado pela tragédia no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, que resultou na morte de 10 jovens das categorias de base do clube. Para não deixar passar a data em branco, nós produzimos uma reportagem especial para mostrar os desdobramentos desse episódio terrível. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. A gente fica sem os pés no chão. Sonhos que foram interrompidos. A tragédia culminou com a morte de 10 pessoas. A gente até fica lembrando que ele falava, a gente às vezes escutava ele tomar banho, ele ia tomar banho. Aí começou, quando nós fomos ver um dia, tá tuf, tuf. Que barulho é esse no banheiro? Era ele com a bola que ele passava escondido debaixo da toalha e no boxe, aí ele batia na parede. Até no banho. Bastou uma tarde na casa da Marília em Volta Redonda para entender muita coisa. A principal delas, que o Arthur ainda vive. Nas paredes do bairro Volta Grande, onde nasceu e cresceu, na quadra onde jogava, no grupo de amigos que todo mês faz questão de abraçar a mãe que perdeu o único filho que tinha. Ao mesmo tempo que você fala assim, tá faltando o meu, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, parece não, meu filho tá ali no meio deles, né? A gente sente o carinho dessas crianças, é muito bom. Presença na pele e no coração de quem vivia com ele debaixo do mesmo teto e ainda tenta voltar a sorrir. Eu digo que os dias da gente são tristes. A gente tenta manter a felicidade, a alegria, mas para mim é um dia sem vento, desde aquele dia. Eu ainda tô parada naquele dia. Então, assim, eu olho foto, fico... Parece que não aconteceu. Eu prefiro acreditar que não. Uma mistura de dor, saudade e boas lembranças. Já tinha um tamanho, já tinha força, mas era um bebezão, né? Eu até brinco, eu falava muito com a Marília, do jeito dele, né? É difícil falar, né? Lembrar assim, que volta à memória isso aqui que você quer ter próximo, né? Quer que esteja do seu lado. Naquela tarde em Volta Redonda, por mais de uma hora, no quarto que era de Arthur, ouvimos uma mãe guerreira que tenta seguir em frente. Quando eu lembro do meu filho, da alegria de viver, sabe? O jeito dele, isso me dói muito no meu coração. E é uma vida que eu sei assim que a gente segue, mas a felicidade a gente sabe que nunca mais é completa. A 427 quilômetros de Volta Redonda, Limeira, interior de São Paulo. E uma mulher que compartilha do mesmo vazio. Você vive porque Deus sustenta, Deus dá força. Mas é difícil, é muito difícil. Rosana é mãe do Riquelmo, que era meio-campista, com nome em homenagem ao Riquelme argentino. Garoto que iniciou a carreira no Independente de Limeira e de lá foi para a Portuguesa Santista, onde acabou chamando a atenção do Flamengo.
E às vezes a gente não fica de mal com Deus, mas a gente não entende algumas coisas que acontecem, né? Porque levar um moleque cheio de saúde, né? Mas se Deus quer, quem somos nós para poder, né, julgar? A única coisa que ele falava aqui e lá, ele falou assim, ainda bem que minha cama fica debaixo do ar-condicionado. Olha só. E foi por causa de um dito ar-condicionado. Um curto-circuito num ar-condicionado originou o fatídico incêndio do Ninho do Urubu. 26 garotos entre 14 e 16 anos estavam no local. 10 morreram e 3 ficaram feridos. Todos hospedados em um container de um alojamento que não estava devidamente regularizado. Eu entreguei lá, meu filho, ele foi viajar são. Os meninos chegaram no CT do Flamengo são, em perfeita saúde. E que nós recebemos eles dentro de um caixão lacrado, que nem o rostinho deles nós não podemos ver. Por trás de um ano praticamente impecável no âmbito esportivo, um luto eterno. O Flamengo, tão elogiado dentro de campo, vem sendo alvo de inúmeras críticas em relação à conduta com as famílias das vítimas. No meio do mês passado, o clube ainda dispensou 5 garotos que sobreviveram à tragédia. Um deles, o atacante Felipe Cardoso, se manifestou em uma rede social ao publicar uma foto toda preta e um longo texto, no qual revela que foi dispensado do Flamengo por telefone. O garoto ainda se referiu aos amigos que morreram no incêndio como eternos irmãos e escreveu: após refletir muito, cheguei à conclusão que somos apenas números para muitos. Esse critério foi pura e simplesmente um critério técnico, né, da área técnica do clube, da comissão técnica do clube, da qual certamente eu não vou intervir, né, porque não é meu papel. Só uma família, meia família entrou na justiça. O que seria essa meia família? É a mãe do Riquelmo que entrou na Justiça Carioca pedindo uma indenização. Estamos pedindo um pouco além, né, daquilo que o Flamengo covardemente nos ofereceu, vendo que não havia nenhuma conciliação, um êxito na conciliação com a mãe, com a genitora. O Flamengo então chamou o pai. O pai que, separado da mãe há anos, não cuidava do menor, não tinha a guarda do menor, não era guardião do menor, e eles fizeram um acordo com a mãe, com o pai. Eu não estaria lutando por nada se o Flamengo colocasse meu filho num avião, numa carta de dispensa e mandasse meu filho para casa. Eu não estaria fazendo isso, lutando. Eu digo que os títulos que o Flamengo ganhou foram títulos comemorados em cima de 10 túmulos, né? Infelizmente, 10 túmulos. Marília, que escolheu o nome de Arthur em homenagem ao ídolo do Flamengo, Zico, também não chegou a um acordo de indenização com o clube e até o momento recebe uma pensão mensal. O Flamengo simplesmente fez uma disponibilização de um valor inicial de R$5.000, que eram 6 vezes acima do que as famílias recebiam. E o juiz entendeu que melhor do que essa penhora seria dar R$10.000. Então, o juiz dobrou o valor que o Flamengo estava dando espontaneamente. Toda vez que entra esse dinheiro, meu coração dói demais. Porque é um dinheiro que ajuda, mas quem eu queria, né, não tá mais. Eu vejo que as pessoas às vezes falam, querem ganhar dinheiro agora que os filhos morreram. Mas as pessoas não têm noção, né, do que é isso. A Folha de São Paulo revelou que nos contratos de indenização que o Flamengo já fez com algumas famílias, o clube estipulou multas de até R$500.000, caso os detalhes dos documentos fossem divulgados pelas mesmas. Enquanto isso, a vida segue no Ninho do Urubu, hoje com tudo regularizado e com a base instalada num módulo moderno que antes era utilizado pelos profissionais. Segue para o Flamengo, papa títulos em 2019, e cada vez mais reforçado de jogadores. Segue para os que sobreviveram, como Felipe Cardoso, que após ser dispensado pelo Flamengo, fechou o contrato com o Red Bull Brasil. E por mais difícil que seja, a vida segue para elas. Marília, Rosana e tantos outros familiares e amigos das vítimas, que apesar da dor
da indignação e de todos os obstáculos, sobrevivem pela fé e por um amor que não morre. Ele sabe do amor que sinto por ele, né? Dessa ligação que a gente tem, desse amor que eu tenho certeza dele estar em um bom lugar pelo menino que ele foi, pelo filho que ele foi. E eu falo para ele que eu sinto muitas saudades dele. Que um dia a gente vai se encontrar, que um dia a gente vai matar essas saudades, né? Eu amo esse menino, eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de ter ele na minha vida, né? Porque sempre vinha para cá nas férias, né? Um menino querido por todo lugar que ele andava. Ele era sossegado, porque você visse ele era um sossegado aqui, mas no campo ele era um leão. Arthur, Riquelmo, Átila, Bernardo, Christian, Jedson, Jorge, Pablo, Samuel e Vitor ainda vivem. Ah, difícil, né? A gente que é mãe, que é pai, como sobreviver a isso? E a gente convidou aqui para participar. Me desculpem, mas é porque eu fico emocionada como mãe. O Jonas Campos, que fez essa reportagem muito maravilhosa para falar sobre esse caso, né, Jonas? E o mais incrível disso tudo e que me dá um ódio é que, passado um ano, não tem um indiciado, né, nessa situação toda. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho. Não deu para colocar tudo na matéria, porque você tinha muito material. E então, você falasse um pouquinho desse seu trabalho, Jonas. Boa noite, Michele, Silvestre, Flávio. Michele, no âmbito pessoal, posso dizer que foi o trabalho talvez mais difícil que eu fiz até hoje nessa profissão. Eu fiz um trabalho sobre um ano da tragédia da Chapecoense, só que eu não era pai ainda, né? Isso é uma diferença que também a gente dimensiona um pouco mais a dor dessas famílias aí. Até vocês me desculpem a emoção aí. Porque realmente tem um descaso muito grande do Flamengo. Absurdo. Em relação a tudo que aconteceu. Eu passei uma tarde em Volta Redonda, uma tarde em Limeira. O fato dessa sexta-feira, né, amanhã a gente completa um ano dessa tragédia, é bastante simbólico. Hoje, lá no Rio de Janeiro, na ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, teve uma CPI que apura incêndios recentes, né, do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a temática era o incêndio do Ninho do Urubu. E o Flamengo não tinha nenhum representante. Tinham representantes das famílias, inclusive os pais do Pablo Henrique, que foi uma vítima fatal da tragédia, e essa família esteve lá e não viu nenhum representante do Flamengo. Eu acho que isso resume muito o descaso do Flamengo, os contatos instáveis com essas famílias, até o próprio acompanhamento psicológico que foi oferecido, mas que não foi regular. As duas mães que eu entrevistei relataram isso. Enfim, eu acho que o Flamengo, dentro do básico e dentro da lei, tem cumprido o papel. Talvez seja um exagero dizer que o Flamengo abandonou as famílias, mas se o Flamengo acompanha essas famílias, não é exagero dizer que ele acompanha de forma muito pouco humanizada, Michele. Não, é impressionante. E isso que o Jonas fala vem justamente de encontro aqui, né? O que está escrito aqui nessa reportagem do Estadão, que fala assim: o que faltou dessa diretoria foi sensibilidade. Se após o acidente tivessem ido à casa de cada familiar, dado um abraço, eles teriam se sentido acolhidos. Gente, a diretoria do Flamengo não fala, não dialoga com essas famílias. Então, eles colocaram um teto, estamos dispostos a pagar até, 400 mil. E ali esperam, não conversam, não tem nada humano, sabe? É algo impressionante, gente. E isso aqui, né, olha, Flávio e Alexandre Silvestre, o Ministério Público, olha isso daqui, olha. Esse aqui, Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor. Ministério Público do Rio de Janeiro. Determinou a realização de mais diligências investigatórias, oitivas de representantes de órgãos técnicos, de licenciamento, de engenharia, enfim, resumindo, segundo o órgão, o Ministério Público do Rio de Janeiro, vergonhoso o que está fazendo.
A complexidade da investigação, o número de indiciados, as variáveis jurídicas, é tudo tão complexo que não foi possível indicar e indiciar quantas pessoas serão indiciadas justamente pelo incêndio, nem sobre quais crimes elas deverão responder. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. É um nojo o nosso país numa situação dessa, Jonas. A dona Marília, que é mãe do Arthur Vinícius, ela até relatou pra gente, ela falou que a ida dela ao Ministério Público foi mais triste do que o enterro do filho dela. Não, olha... Que ela falou que chegou lá com famílias, uma discussão rasa, totalmente numérica, de valores, técnica, né? Algo de técnico, uma briga de interesse com um lado empresarial prevalecendo acima daquelas vidas que se foram. Ela falou que aquilo foi mais triste que o velório do filho dela, que inclusive foi no dia do aniversário de 15 anos do filho. Nossa. Olha, fique bem claro o seguinte, no Brasil existem categorias de seres humanos. Esses caras que estão na direção do Flamengo, eles são todos ricaços, filhos de famílias, entre aspas, nobres, famílias com muita grana, que convivem no meio, que julga aquilo que está acontecendo, portanto eles estão conversando entre eles. E para essas pessoas, esses meninos que morreram eram de uma casta inferior. Como nós somos uma casta inferior para eles. Existe o rico, e eles têm o mundo deles lá, e existe o resto. Quem morreu não foi nenhum filho de milionário, nada, então não tem grande importância. Vão fazer, vai virar, vai mexer, não vai acontecer nada. Nada. Como não aconteceu nada até agora com ninguém na tragédia de Chapecoense. Eles dividem o mundo em seres humanos, que entender deles, de nível A e de nível C, D, B, e nós estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo. Então esses meninos são seres inferiores na cabeça deles. Só tem uma pequena coisa só. O que você planta, você colhe. Eu rezo muito, muito, sinceramente, porque a minha formação, inclusive espiritual, não impede que seja diferente. Mas eu rezo muito para que esses caras que estão fazendo isso, inclusive segurando a investigação, esses caras que estão desdenhando desse jeito, para indiciar, não tenham problema semelhante na família deles. Mas não sou eu, é a lei da natureza. O que você colhe, o que você planta é o que você colhe. Se para esses caras, esses meninos que morreram, são seres menores, não é bem assim que o universo vê as coisas. No universo, todo mundo tem o mesmo patamar. E se você prejudica alguém, se você faz mal para alguém, você vai ter o mesmo retorno. Então, eu rezo muito para que essa gente que está fazendo isso não sinta na pele a dor que essas mães e esses pais estão sentindo. Rezo muito, mas, sinceramente, eles estão fazendo uma colheita, sabe, eles estão plantando coisa muito ruim, sementes muito ruins. E a colheita, quando chegar, vai ser pesada. Pode ficar um karma, né? Para quem acredita nisso. E o Flamengo... Não, seguramente o que você faz, você paga. E o Flamengo, que você faz de bem e de mal, você sempre vai ter o retorno. Sabe o que eu enxergo, gente? A humanidade precisa evoluir muito, porque não tinha necessidade de justiça numa situação dessa. O Flamengo gigante, faturando horrores. Quanto pagou pelo Gabigol? Né? Faturando horrores. Tinha que juntar todas essas famílias, em primeiro lugar, dar esse abraço. Dá um abraço. Ir lá, pedir desculpa, se humilhar e dar muito dinheiro, porque a maior bolada do mundo não vai trazer ninguém de volta. São 10 famílias, Silvestre. Já deveriam ter a responsabilidade de não colocar os meninos um contratinho de televisão, um campeonato de Copa do Brasil, um jogador que vende, acabou, sabe? Pelo amor de Deus, não era nem para ter justiça nesse caso. Você podia fazer justiça com as próprias mãos. O que consta é que, veja só o que os caras pensam. Como seres inferiores na cabeça deles, não tem que ter consideração nenhuma. Houve um problema gravíssimo. Foi dito aqui pelo Pelaipe, não sei se disso no ar ou fora do ar, mas essa história foi contada. O Flamengo, os jogadores do Flamengo resolveram dar dinheiro, dividir uma parte do bicho da Libertadores com os funcionários menores. O pessoal de menores no sentido de função, né? Todo mundo está sendo a premiação do título. Pro roupeiro, pro massagista, pro faxineiro, pro pessoal da cozinha. Pô, tiraram X, 15, 20%, que para eles não significava nada, dos jogadores. E deram esse dinheiro para todo mundo. Um senhorzinho feliz da vida, vou sair da favela com esse dinheiro, dá 140 mil reais para ele. Pois a direção do Flamengo não deixou que desse esse dinheiro. Disse que esse dinheiro que os jogadores deram, não foi o Flamengo, os jogadores deram, que ia ter gente que ia ganhar mais do que os executivos de ponta ganham.
não deram esse dinheiro e não tinham devolvido para os jogadores do Flamengo até então. Não permitiram que os jogadores fizessem uma atitude de mais caridade com alguém que ganha muito menos, que tem uma vida muito mais apertada do que os jogadores, do que esses caras. É que para eles, todo o resto é ser inferior. Todo o resto é resto. Eles vivem num patamar diferente, num mundo diferente. Mas a conta chega para todo mundo. Jonas, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns para a nossa equipe. E eu lamento, olha, o Flamengo fala assim, olha, palavras do Flamengo, hein, do Rodrigo Danchi. Ele fala assim, no dia que concluírem essa questão, tirarem as conclusões e apontarem as causas e eventuais culpados, aí o Flamengo vai se manifestar internamente. Impressionante, né? Enquanto isso, a coisa vai se arrastando, né, em cima da dor das famílias. Nisso. O que eles querem é exatamente isso. Isso é o mais aflitivo, convivendo com essas famílias, esse arrasto de novela em cima de uma dor que é imensurável. E olha, e as pessoas que julgam, normalmente elas estão do lado deles. Eles também são seres superiores na cabeça deles. Então o jogo está lá em cima. Esse ser superior que eu falei aqui é o vice-geral e jurídico do Flamengo. Estamos bem nesse país. Obrigada, Jonas. Obrigado, Mi. Valeu, pessoal. Pessoal, agora nós vamos para o nosso giro de notícias. A gente começa falando de uma rixa antiga. O Palmeiras já está cumprindo a ordem judicial de depositar em juízo 15% do salário mensal de Vanderlei Luxemburgo, o que dá por volta de R$54 mil. Esses depósitos serão feitos até chegarem ao valor de R$350 mil referentes a uma indenização para o ex-jogador Marcelinho Carioca. O Pé de Anjo processou o professor por conta de uma discussão em 2007, quando Luxemburgo chamou Marcelinho de moleque e safado. Olha, que situação. Vamos para a turma deixar disso. Agora não está mais. Agora já foi. Olha, no mercado da bola chega a informação que o Barcelona está de olho no brasileiro William José, ex-São Paulo e atualmente no Real Sociedad. Aos 28 anos, o atacante tem 53 gols marcados no atual clube, mas está amargando a reserva nos últimos jogos. Mesmo assim, o valor estipulado para a saída do jogador é de aproximadamente 330 milhões de reais. A coisa tá feia no Barcelona, hein? Que fase do Barça. Reserva do Real Sociedad. Tá feia a coisa, hein? Ana Marcela Cunha foi eleita pela Federação Internacional de Natação a melhor atleta de maratona aquática do mundo pela 6ª vez em 10 anos. A brasileira de 27 anos faturou em 2019 2 títulos mundiais, além de 5 vitórias em etapas do circuito mundial e as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Mundiais de Praia e nos Jogos Mundiais Militares. Parabéns! E ela está se preparando forte para os Jogos Olímpicos e temos reportagem em breve saindo com esta maravilhosa atleta. Exatamente. Ai, que legal. E o site GazetaEsportiva.com publicou uma galeria, olha a confusão, muito bacana, com trabalhos do artista gráfico Marco Aurélio Valentim, imaginando ídolos do futebol com a camisa dos maiores rivais. Tem o Pelé com a da Argentina, o Maradona com o manto canarinho, o Renato Gaúcho com o uniforme do Inter. Não, cadê o Rogério Ceni? No comecinho lá apareceu. Tem o Marcos com a camisa do São Paulo e o Rogério com a do Palmeiras. Marcelinho Carioca com a do Palmeiras. Marcelinho Carioca com a camisa do Palmeiras pra você. O Alessandro com a do Grêmio. Olha que Eu achei sensacional, cara. Volta lá no começo, chileno. Pra você ver a galeria completa, é só entrar no site GazetaEsportiva.com. Olha lá. Olha o Rogério Ceni. Com coisa séria, viu? Olha o Marcos. As pessoas insensíveis e radicais vão querer matar o coitado do artista, né? Mas quem tem um pouquinho de sensibilidade pode interpretar de outra forma. Né? Legal. Que forma? Não, eu só falei verdade, né? É verdade. De que forma você Eu já vesti camisa do Corinthians, coloquei do avesso, mas já vesti. Do Palmeiras, Já vestiu do uniforme do Palmeiras pra jogar no final de ano lá. Eu não tenho essa frescura, você tá olhando pra mim como se eu fosse radical e estivesse falando uma coisa diferente, não. Entra verde na minha casa, uma vez eu fui jogar futebol e tava a camisa do time que eu não gostava. Eu falei pro time segura pra gente perder de goleada. Até no meu time. Bom,
É o seguinte, agora há pouco nós tivemos uma mobilização da torcida no Rio de Janeiro. Centenas de torcedores do Botafogo lotaram o Aeroporto Internacional do Galeão e promoveram uma verdadeira festa de recepção para o japonês Keisuke Honda, principal reforço do time da Estrela Solitária para essa temporada. O meia de 33 anos estava no Vitesse dos Países Baixos, chega com o status de ídolo e com a expectativa de repetir o desempenho do holandês Seedorf. Será que dá para comparar? Ele joga pra caramba, mas que é engraçado, o time que já teve Newton Santos, Garrincha, Manga... Festejar o Honda, né? Não, receber um japonês, É a carência do torcedor, Flávio. Encheu o aeroporto para receber um japonês. Mas é um japonês que tem história pesada no futebol japonês. No futebol japonês, na seleção... Não, futebol europeu. Ele foi bem na Europa. Futebol europeu ele foi razoável, né? Mas seleção japonesa, 3 Copas. Você imagine isso na cabeça daquele time do Botafogo, né? Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo. Fala, vai jogar um japonês. Hoje, não precisa nem comparar com esses monstros. Eu acho que não dá para comparar com o Seedorf já. Né? Com o cara que dormiu, o Capitão América. Mas é uma contratação interessante. Né? Agora, a carência da torcida do Botafogo é visível nessa manifestação. Né? Vamos agora direto para a nossa redação. Nós temos as últimas notícias da nossa equipe de esportes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Michele. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. E uma ótima noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Falo aqui da nossa central de esporte, redação do site gazetesportiva.com, e venho com as novidades do Palmeiras. O Verdão já sabe quando vai estrear no gramado sintético do Allianz Parque. A estreia deve acontecer no próximo dia 16, diante do Mirassol, às 4 da tarde. A estreia, na verdade, estava prevista para acontecer no dia 20. Só que como a chuva ajudou, as obras foram adiantadas e aí, consequentemente, a estreia lá também foi adiantada. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras está economizando de 80 a 100 mil reais por mês só de energia elétrica por conta dessa mudança, porque o antigo gramado precisava de luz artificial. Se você quiser saber essas e outras notícias, é muito fácil. É só acompanhar o site gazetesportiva.com, sempre muito além dos 90 minutos. É com você, Michele. Obrigada, Fernandinha. Ela é linda, a nossa Fernandinha, né? Essa menina aí, revelando profissionais, se você tiver interesse de entrevistar o Papa, fala com ela que ela arruma em 3 dias. Ela conseguiu a presidenta da Croácia. Ela é impressionante. E é boa no vídeo também, falando. Fazer o debate dos Estados Unidos na sua casa, ela traz os dois. O Trump, fácil, fala com a Fernanda. E o candidato do democrata também, ela traz tudo. Aliás, ela que promoveu aquele encontro do presidente, dos dois coreanos lá da Coreia do Norte. Sim, o Franco quando foi ela. Ela é assim com aquele da Coreia do Norte lá. Nossa equipe multitask aqui. Só para completar, então vai ser no outro final de semana a provável estreia do Palmeiras no gramado sintético, mas na academia o campo não está pronto, está na pedra ainda. Mas o Vanderlei já falou que vai treinar 3 dias. Vai treinar dias, no estádio, né? O jogo é com Mirassol, Mirassol é um bom time, Flávio. Não é isso não. O Mirassol é bom. Não é isso não. O Mirassol é um bom time, enroscou o Corinthians, devia ter ganho do Corinthians. Mas eu tô falando outra coisa. Mas eles são raiz, né? Isso aqui é. Eu de um jogo que teve uns anos atrás contra o Mirassol, que não foi muito agradável pro Palmeiras. É verdade. É porque é só os jogadores ser um pouquinho mais raiz que, né? É só o jogador engrossar que a coisa fica feia. Bom, vamos... Tem recadinho da galera pelo WhatsApp? Boa noite, Michele, Flávio, Silvestre. Não tem que poupar ninguém. Os caras ganham muito bem. Vão jogar bola e vão ganhar de tudo isso aí. Boa tarde. Aqui é o Márcio da cidade de Carvalho. Boa noite, Michele. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio São Paulino. Olha, o Corinthians deve poupar pelo menos uns 3 ou 4 jogadores aí mais cascudos para poder pegar o Guarani e reverter a situação. Marcos, aqui de Guarulhos. Abração. Beleza. E o São Paulo entra em campo domingo e vai ter uma parada dura pela frente, hein? O Santo André, líder do grupo B do Paulistão. E líder geral também. Geral? Chega embalado pela goleada de 4-1 sobre o Criciúma pela Copa do Brasil na última quarta. Domingo, o São Paulo encara o Santo André no ABC pela 5ª rodada do Paulistão. Não é uma decisão, mas também não é um jogo qualquer e eu explico por quê. Primeiro que o São Paulo chega mordido pelo empate em casa com o Novo Horizontino, partida que a arbitragem conseguiu tirar todo mundo do sério. Segundo que o Santo André é o último teste, digamos, antes do clássico com o Corinthians no Morumbi.
chance de mostrar serviço ao professor, afinal, no majestoso, Antony e Igor Gomes já estarão de volta da seleção olímpica. Ou seja, pressão em cima de Alexandre Pato. Se não marcar gols em cima do Ramalhão, Pato vai completar 6 meses de jejum. É verdade que na última rodada literalmente tiraram 2 gols dele, mas não tem o que fazer. E mais do que os gols, Pato precisa é jogar bem. Falando em jogar, quem deve ter a primeira oportunidade na temporada é Anderson Martins. Bruno Alves está com uma dorzinha no tornozelo, pendurado e deve ser preservado. Para fechar, é bom lembrar também que o Santo André não é bobo não. São 3 vitórias e só uma derrota até aqui. Vamos arriscar na escalação? Campinho na tela para Thiago Volpe, Juan Fran, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Hernanes, Daniel Alves, Vitor Bueno, Pato e Pablo. E agora o Palmeiras, hein? O Palmeiras acertou a renovação de contrato do Everton até dezembro de 2024. O goleirão, aliás, está confirmado na equipe titular, que amanhã enfrenta a Ponte Preta em Campinas. O Silvestre esteve hoje mais cedo na academia de futebol e conta quais serão os outros 10 jogadores que o Luxemburgo colocará em campo. Luxemburgo distribui coletes aos titulares. William Bigode está no time, ganhou a posição numa das pontas. Ramírez, que foi poupado de algumas atividades da semana, também tocará na banda. Assim como ontem, Vanderlei repetiu a escalação do Palmeiras no treino e o procedimento para a imprensa. Gravar o coletivo não pode. No gol, o Everton. Na defesa, 4 jogadores. Pela direita, o Marcos Rocha. No miolo de zaga, Felipe Melo e Gustavo Gomes. E na lateral esquerda, Vitor Luiz. No meio-campo, na marcação, Ramírez, Zé Rafael e mais solto para criar jogadas, Lucas Lima. Numa beirada, Dudu. Na outra beirada, o William e de centroavante, o Luiz Adriano. Esse deve ser o 11 do Verdão para entrar em campo e encarar amanhã a Ponte Preta em Campinas. Pegou o Bragantino lá, a gente viu a pedreira que foi. A Ponte, sempre que joga contra a gente também, é um jogo duro, jogo difícil mesmo. Nesse momento a gente não tá ainda na zona de classificação, mas eu acho que, se Deus quiser, até o final dessa primeira fase a gente vai estar bem, vai estar já nos trilhos aí, vai estar classificado. Se Deus quiser, vamos brigar por coisa grande esse dia. Vitor Hugo corre para retornar em breve aos jogos. Andou machucado, até passou por uma operação, estava no sacrifício desde o ano passado. De verdade, eu só consegui jogar mesmo bem o primeiro jogo, que foi contra o Bahia. Aí depois eu machuquei, daí eu fiquei um tempo fora. Só que como eu estava sem dor e o time estava precisando, voltei a treinar e tal, comecei a jogar. Aí eu operei agora dia 3 de dezembro e foi tipo a férias da minha vida que eu fiz menos coisas, sabe? Aí eu representei antes dos caras para já começar para tentar ir para Orlando, pegar essa viagem aí, né, que eu nunca fui. Mas eu ia pegar na faixa, acabou que não deu. Aí, tem que pagar para ir mesmo agora. Aí eu Alto astral sempre, né, Vitor Hugo? E pronto para brigar seriamente por uma vaguinha na zaga, seja com o Gustavo Gomes ou com o agora becão, pitbull, Felipe Melo. É um cara que tá aí para ajudar e para somar no time. E se tiver que brigar por ele por posição, vamos brigar e jogar bom pro professor Luxemburgo aí para ele decidir quem que vai jogar. Muito bem. E o Corinthians, hein? Corinthians vai ter que deixar a Libertadores um pouquinho de lado e voltar as atenções para o Campeonato Paulista. Domingo, o Timão encara a Inter de Limeira, do técnico Elano, em Itaquera. E fica a pergunta, teremos titulares, reservas ou um mistão em campo? Veja com o Jonas. Na entrevista coletiva do volante Gabriel, até tentei descobrir o time titular que no domingo vai enfrentar a Inter de Limeira na Arena. Nós vamos ter agora um bate-papo mais aprimorado, já direcionando o jogo da Inter, né, de domingo. Provavelmente ele já deve dar alguma pista, definir alguma coisa, mas a gente não sabe ainda, até porque será depois daqui da coletiva. Mas se ele deu entrevista coletiva na sexta-feira anterior ao jogo, é sinal de que deve jogar. Michel Macedo, que foi inscrito agora no Paulistão, também pode dar um descanso ao titular Fagner. E pelo pouco que vimos do treino de hoje, aberto apenas por alguns minutos,
Thiago Nunes deve colocar em campo uma equipe ao menos alternativa. Afinal, na quarta-feira que vem, também na Arena, tem o duelo da volta contra o Guarani do Paraguai. E o Timão precisa reverter o 1-0 do jogo de ida. Eu e os jogadores que estão aqui estão acostumados a passar por isso, a passar por essas adversidades. É lógico que saímos atrás no primeiro jogo, mas tem mais 90 minutos para decidir em casa, com o apoio da nossa torcida. Mas como eu disse, tem primeiro jogo de domingo, até porque o jogo de domingo ele pode se definir alguma coisa para quarta. A sexta-feira foi de muito trabalho. O Corinthians treinou em 2 períodos, pela manhã só com os reservas e agora à tarde com o restante do elenco. Em ambas as atividades, uma novidade. Ione Gonzalez está na área. O atacante colombiano chega por empréstimo de 6 meses do Benfica de Portugal e após esse período será comprado obrigatoriamente pelo Corinthians por cerca de 13 milhões de reais. Assim que for oficialmente anunciado e aparecer no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, Ione Gonzalez já poderá ser inscrito no Campeonato Paulista. Na Libertadores ele só entra se o Timão avançar à fase de grupos, já que as 25 vagas dessa fase inicial do torneio já foram preenchidas. Estou curioso para ver em que posição será colocado o Ione Gonzalez. Eu entendo mais como jogador de lado de campo. E talvez o Corinthians realmente, aquela história do Rony, né? Rony era antes do Nascimento, acabou não vindo. Então, acho que ele vai ser um jogador mais de lado de campo. No Fluminense ele alternava, ele jogava de lado, jogava no meio. É um bom reforço. E pelo jeito é o último, né? Nesse momento aí, o último reforço do Corinthians, que, ao meu ver, não deveria poupar no Campeonato Paulista. Mas o futebol, cada um tem um pensamento. Você está de sacanagem. Agora, o Marcelinho Carioca ontem no link falou, ó, eu pouparia, descansaria todo mundo, turbinaria esses caras, faria um jogo treino e tal, descansaria o time para jogar na quarta-feira. Eu já acho que o Corinthians precisa encontrar um time. Eu acho que ele precisa esquecer. Eles precisam esquecer o jogo do Guarani do Paraguai. Sabe, fazer qualquer coisa, ver uma série que... Assistir Frozen. O Gonzalez pode tirar o cavalinho da chuva, porque esse cara não vai jogar Libertadores esse ano, então. A possibilidade não é muito grande. Tem que focar, é foco no... Flávio, é foco no jogo, assiste o jogo. Quando eles focam, eles não ficam muito bem psicologicamente, é muito... Vamos ver Frozen no cinema, né? Frozen 2 no cinema. Pela madrugada, foca, treina, joga, monta direito esse time, chuta gol. Olha, o Santos entra em campo só na segunda-feira, quando pega o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila, atrás da recuperação, depois da derrota no Clássico diante do Corinthians. Tempo extra para o técnico Jesualdo Ferreira acertar a equipe, que ganhou 2 reforços para esse jogo. Pode esfregar as mãos, torcedor santista. 2 reforços devem chegar para o time do professor Jesualdo Ferreira já na segunda-feira que vem, contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão. Mas calma lá, que eu não tô falando de nenhuma contratação não, hein? Esses reforços aí mencionados por mim já estão lá no Peixe. Os caras já fazem parte do elenco de atletas para 2020. São eles o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral direito Madison. Recuperadíssimo de um estiramento no joelho esquerdo, o Xerifão voltou ontem aos trabalhos com o grupo de atletas e tá quase 100%, tinindo. E aí pode dar ruim pro nosso amigo Luiz Felipe, que joga no mesmo setor do Veríssimo. Cara, a disputa continua a mesma, né? Já faz aí alguns anos que a gente vem nessa disputa. Teve momentos que eu tive jogando e ele no banco, teve momentos que ele no banco e ele jogando e eu no banco. Então, cara, isso aí pra nós é tranquilo. A gente procura sempre dar o nosso melhor. Já a condição do Madison é um pouquinho diferente. Ele foi contratado no início desse ano e precisou de um tempo maior para chegar no mesmo nível físico do elenco todo. Elenco esse que devagarzinho vai pegando a manha de como pensa o Jesualdo para a temporada de 2020. Ele não simplesmente manda, vai lá e faz isso. Não, tem um porquê. Eu quero explicar esse porquê para vocês. Entendeu? Então, muitas das vezes é essas conversas que a gente tem e também, claro, a gente passa alguma coisa que a gente vê, ou que aconteceu, ou que já fizemos aqui. Mas na maioria das vezes, tudo que a gente passa para ele, que já foi feito, ele acaba já tendo ciência, já está sabendo, já acompanhou, enfim. Enquanto uns vão ficando à disposição do Jesualdo, galera, outros podem deixar o Santos ainda esse ano. Atlético Mineiro e o Huachipato do Chile esperam uma definição do Peixe em relação ao caso do atacante Soteldo. Com uma proposta de cerca de 51 milhões de reais feita pelo Galo, o Santos ainda não se pronunciou sobre o futuro do atacante.
A princípio, o clube aqui da Baixada devia ter se manifestado até ontem, mas o presidente José Carlos Pérez ainda não falou sobre o caso. Como o Santos tem só 50% dos direitos do Soteldo, o clube teria que pagar mais 6 milhões de dólares pelo outro percentual do atacante e assim manter o venezuelano no elenco. O Huachipato diz que esse valor deve ser pago agora, já, enquanto o Santos afirma que só precisa quitar esse montante aí no fim de 2022, que é quando termina o vínculo do Soteldo com o Peixe. O Huachipato já está ameaçando ir à FIFA para resolver esse quiprocó todo. Com certeza, é um jogador que desequilibra, um jogador que nos ajuda ali muito na partida, né? Então a gente espera que termine de uma maneira boa e que ele possa continuar nos ajudando. Por isso a minha preocupação com o Santos, né, Flávio? O pessoal quer me matar aí nas redes sociais, mas ó, o Santos que já está enfraquecido em relação ao ano passado, que fez uma ótima, excelente campanha no Campeonato Brasileiro, pode perder o Soteldo, por exemplo. Mas tem valores aí que não dá para encarar, né? Se vier valor muito alto, não tem jeito, não. Tem que 50 milhões, esses valores estão falando, até logo. Tem que Tudo fazer. bem, mas o time enfraquece muito, cara. E aí vai fazer o quê? Olha, todas as emoções da 5ª rodada do Campeonato Paulista você confere aqui, domingo, a partir das 9 da noite, no Mesa Redonda. Melhores momentos, vestiários, lances polêmicos que só a nossa equipe vai trazer para você, com a análise do melhor time de comentaristas esportivos da televisão. E teremos no estúdio a presença do técnico do São Paulo, Fernando Diniz, e do jornalista Rogério Barolo. Beleza? Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, o programa vai estar demais. WhatsApp na tela. Eu não entendo isso. Se você tem um evento pela empresa, você vai faltar dias antes para se preparar melhor? Tem que jogar com o time titular mesmo. Os jogadores ganham muito e jogam pouco. Washington do Ipiranga. Boa noite, sou o Cleon Sérgio de Guarulhos. Vai poupar quem? Não tem ninguém, esse time feio aí. Vai perder. Poupando ou não poupando, vai perder. Uma boa noite a todos. Michele, pra mim o Corinthians deve poupar sim. Pois o jogo contra o Guarani vai ser muito difícil. Eu sou Alan de Parcarena, Pará. É tudo torcedor raiz, Michele, você viu? Um beijão pro Washington, nosso querido telespectador. E o outro lá? Eu gostei do que cumpriu o que você pediu. Tony Ramos. Gravou deitado. Marido da Raquel e o outro gravando deitado. Deitado, é isso É mesmo. o celular deitado, meu amigo, não é você, é o celular. Mas aqui tudo bem, a gente aceita. Enquete. A gente se não deu Corinthians... Não, se deu que tem que poupar, nem vou falar. A gente perguntou se o Corinthians tem que poupar jogadores contra a Inter de Limeira. Ah, não, olha lá, não. Um empate 51% técnico. dos votos. Empate técnico. Empate técnico. É verdade, peraí que é quase, né? Sextou! A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o Pepeu Gomes, que tá vivo, um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos. E ele comemora hoje 68 anos de idade. Vida longa ao Pepeu. Tchau, Flávio. Tchau, até tchau, domingo tchau, no Mesa. até Tchau, domingo, Silva. Tchau, Beijo gente. pra vocês. Tchau. Valeu.